As 4 graças do corpo. A graça do coração aumenta a força, a agilidade, a velocidade e os sentidos, empunhada por lutadores de elite. A graça do sangue doa e extrai energia para curar ou ferir, empunhada por curandeiros. A graça da mente cria objetos imbuídos de propriedades únicas, empunhada por alquimistas e artífices. A graça da visão sente e localiza seres vivos, empunhada por cristalomantes. Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Era da Escuridão, da Kate Rose Poole. A Era da Escuridão é uma publicação de 2020 da editora Suma, é o primeiro livro de uma série e tem tradução da Nathalie Gerhard. Aqui a gente vai conhecer um mundo em que 100 anos atrás, 7 profetas utilizavam as suas visões do futuro para ajudar a humanidade. Até que um dia eles desapareceram misteriosamente. Contudo, a última profecia deles previa a Era da Escuridão e o nascimento de um novo profeta. 100 anos após o desaparecimento desses profetas, o mundo está bastante diferente do que era na época em que eles viveram. E os agraciados, que são pessoas com poderes ou dons, a gente pode chamar assim, estão sendo perseguidas por uma figura conhecida como Hierofante e seus seguidores fanáticos, as Testemunhas. É nesse contexto que os caminhos dos 5 protagonistas desse livro vão se entrelaçar. O Hassan é um príncipe que foi exilado do seu reino após ele ser invadido pelo Hierofante e pelos seus seguidores. O Jude é o líder da Ordem da Última Luz, destinada a encontrar e proteger o novo profeta. O Anton é um apostador fugindo do seu passado. A Efira é uma assassina conhecida como a Mão Pálida. E a Beru é uma menina à beira da morte, cansada de lutar. Um deles está destinado a salvar o mundo e o outro a destruí-lo. Eu não posso contar muito mais da sinopse do livro para vocês, porque senão eu posso dar algum spoiler. Então vocês vão ter que ler realmente para poder saber o que acontece nessa história. O livro é narrado a partir do ponto de vista desses 5 protagonistas. A autora vai aí intercalando os capítulos de cada um deles e aos poucos a gente vai montando o quebra-cabeça das tramas de cada um deles. Livros com mais de um ponto de vista tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que se você não gostar de um determinado protagonista, não tem problema, porque você tem outros para acompanhar. Então, não é como livros com um protagonista só, que se você não gostou dele, ferrou, e isso pode comprometer até a sua leitura. Então aqui, se você não gostou de um protagonista, tem outros 4 para você acompanhar. E o lado negativo é que a gente vai tendo elementos da história aos poucos, que não chega a ser exatamente um lado negativo. A questão é que é um livro que a gente precisa ler com atenção para a gente realmente ir entendendo qual a trama de cada personagem e como essas tramas se conectam. Mas tenham em mente que, como esse é o primeiro livro de uma série, a gente não vai terminar ele com muitas coisas resolvidas. Na verdade, a gente vai terminar com mais problema do que solução, porque o autor precisa continuar a história. Essa questão dos vários pontos de vista pode ser um pouco complicado para conectar certos pontos da história, mas teve um negócio aqui que a autora aborda que eu achei que estava meio óbvio, sabe? É um mistério que ela tenta fazer com relação a um determinado personagem, que assim, numa das primeiras vezes que esse personagem aparece, uma coisa é dita a respeito dele, eu já adivinhei esse mistério. E é um mistério que é revelado, de fato, no final do livro. Então, assim, pra mim que tava lendo, isso não foi mistério nenhum. Eu não sei se é porque eu já tô mais acostumada a ler livros com mais de um ponto de vista, ou se realmente está bem óbvio isso dentro da história. Eu gostei muito da escrita da autora, ela tem uma escrita super fluida e gostosa de ler. Eu adoro histórias com profecias e gente com poder sendo perseguida, então pra mim esse tipo de história é um prato cheio. Essa história tem elementos que são dela. Por exemplo, numa entrevista que eu li da autora, ela diz que ela se inspirou inicialmente nas 7 maravilhas do mundo antigo para criar a história. E eu achei isso muito legal. A questão é que essa história tem elementos que são parecidos com
outras coisas que eu já li. Por exemplo, a questão dos agraciados e de toda essa perseguição que tem deles, do Hierofante, que é uma figura meio misteriosa, me lembrou um pouco a trilogia Grisha da Leigh Bardugo. Esses 7 profetas que desapareceram misteriosamente, ninguém entende muito como que eles desapareceram. Me lembrou Elantris, do Brandon Sanderson. Então, assim, se você é um leitor iniciante de fantasia, esse livro é uma boa porta de entrada para você. Mas se você lê bastante fantasia, se é um dos seus gêneros favoritos, se você já leu outras coisas nessa vibe, talvez essa história não vá te empolgar tanto assim. Eu leio muita fantasia e eu gostei desse livro. A questão é que eu não morri de amores por ele. Ele não se tornou um dos meus livros favoritos da vida, nem nada do tipo. É só um livro ok que me divertiu. O que eu recomendo para quem lê muita fantasia é não ir com muitas expectativas fazer essa leitura. Tenha em mente que ele é um livro mais leve do que outras coisas que você já leu desse gênero, como as histórias do Brandon Sanderson, por exemplo. Eu acho que levando isso em consideração, essa é uma história que vai te divertir muito. Lá pelo meio do livro eu achei que essa era uma série que eu não ia querer dar continuidade, mas o final conseguiu me conquistar e me deixar curiosa, então assim que a continuação sair, eu vou fazer essa leitura porque eu quero ver como que a autora vai desenvolver essa trama, se ela vai se distanciar mais de outras histórias que se parecem com ela, ou se ela vai seguir mais ou menos esse beabá que ela segue aqui, vamos dizer assim. Mas é isso, essa é uma série que eu quero dar continuidade e que eu recomendo que você faça a leitura. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcela da sua compra, sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de passar lá no blog e de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.